Será que é possível analisar com precisão se um filete de solda resiste ou não a uma força aplicada dentro do SolidWorks? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje com teoria e prática. Se a gente ainda não se conhece, meu nome é Renato Castro, eu sou engenheiro mecânico e sejam bem-vindos ao nosso canal CAD/CAM Brasil. Se você ainda não é um inscrito, fique à vontade para se inscrever. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão, comenta também. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo. Antes que eu esqueça, neste vídeo você vai ver um pouco de teoria e para o final nós vamos fazer a simulação dentro do software. Agora sim, vamos lá. Então agora na tela do meu computador, eu montei uma apresentação para vocês aqui. Por favor, não pulem essa primeira etapa. Muita informação que está aqui, vocês verão lá no software. Eu coloquei aqui propositalmente para que vocês consigam concatenar as suas ideias aí quando você for fazer alguma simulação envolvendo solda, ok? A primeira coisa a saber é que dentro do software só existem 4 tipos de solda. A solda filete de um lado, a solda filete dos dois lados, em que você deposita a solda em dois lados de uma peça, né, do conjunto de duas peças, né, e a solda por ranhura de apenas um lado, em que você faz a ranhura em uma das peças, tá, ou em ambas, tá, mas desde que a deposição seja em apenas um dos lados, tá, e a ranhura dos dois lados aqui, em que você faz a deposição de um lado, vira a peça e deposita do outro lado. Ok? Até aí tudo bem, é algo muito simples de se entender. Então vamos passar para frente. Por que usamos esse tipo de solda? Bem, aqui existem algumas vantagens e desvantagens. Claro, eu resumi isso aqui, coloquei as principais. Existem mais vantagens, como também existem mais desvantagens, mas uma das vantagens seria o processo de soldagem de baixo investimento. Então, você não precisa de muito dinheiro para começar a trabalhar com esse tipo de solda, tá? A segunda vantagem seria não há necessidade de suprimento de gases. Então, você não precisa ter um cilindro, tá, para começar a trabalhar com esse tipo de solda, apenas energia, ok? A terceira seria a flexibilidade de aplicação. Então, esse tipo de solda, você trabalha com ela em qualquer lugar, a qualquer momento. Você pode aplicá-la aí para fazer um portão ou encaixar esse tipo de solda dentro de um processo industrial e você, assim, o céu é o limite para esse tipo de solda. Você pode escolher aí inúmeras razões e todas elas você vai ver que esse tipo de solda pode te atender, ok? A quarta seria a grande variedade de consumíveis. O eletrodo seria basicamente o eletrodo aqui, tá? Você consegue encontrar com muita facilidade os eletrodos de diferentes características no mercado, ok? As desvantagens do processo seria baixa produtividade, tá? Realmente você precisa manualmente trabalhar com esse tipo de solda e aí passo a passo ir ali depositando e escovando até finalizar o seu trabalho. E a segunda desvantagem seria a necessidade de cuidados especiais com os eletrodos. Eles não podem ficar expostos à umidade. Você precisa colocar em uma estufa, né, para que eles estejam constantemente aquecidos e fora e livres de umidade. Ok? E a terceira seria o volume de gases gerados no processo. Quem já acompanhou um processo de soldagem por eletrodo revestido sabe que o cheiro é muito forte, né? E a quantidade de gás gerado ali próximo a quem está trabalhando com a solda ele é muito alto, né? O volume de gás é muito alto se comparado à quantidade de metal depositado, ok? Então vamos passar para frente. Agora, entrando um pouquinho mais aqui nos cálculos, tá? Eu preciso falar disso aqui para vocês, mesmo que
você não entenda nesse primeiro momento, assista novamente, que uma hora você vai conseguir entender com mais clareza. Tá? Então, olha só, o que o software considera, né, lá dentro. A primeira coisa é essa equação, uma equação aqui básica para a gente encontrar o comprimento da garganta da solda. Então, olha só, esse T representa a garganta da solda. Vejam que nós temos aqui um triângulo, né? Eu fiz aqui um triângulo retângulo, tá? Dentro de um triângulo retângulo, mas para a gente encontrar esse comprimento aqui, que é o valor que é o T, nós precisamos usar uma trigonometria básica aí, que seria o cosseno do ângulo. Eu coloquei alfa aqui, mas seria o cosseno do ângulo, φ aqui. Seria o cateto adjacente, né? Esse cateto adjacente aqui, qual que seria esse cateto adjacente? O valor de S, tá? Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o valor de T, ok? Então, o cosseno do ângulo é igual a S sobre T. Como eu quero encontrar T, eu coloco ele para o outro lado da equação, tá? E T é igual a S vezes cosseno do ângulo. Então, T ele é igual a 0,7 vezes S. Aqui, o 7 seria o cosseno do ângulo, tá? Como o ângulo aqui é 45 graus, cosseno de 45 é igual a 0,7. Ok? Eu deixei uma observação aqui para vocês. S representa a dimensão do cordão de solda, tá? E se o cordão de solda for 4 milímetros, então o valor de S será 4. Ok? Então, vamos para frente. Aqui eu coloquei uma vista isométrica da área efetiva ali da garganta. Então, olha só, existem dentro das considerações de cálculo, o software ele analisa basicamente ou principalmente 3 vetores, tá? Esses vetores que vocês estão vendo aqui, ó, essa seta em vermelho, que seria o φ, né? Se eu não me engano, essa aqui é o φ, tal, né? Seria o cisalhamento, φ seria a tensão, tá? E esses 3 vetores eles são gerados quando você aplica uma força em uma dessas faces aqui, tá? Então, o software ele leva em consideração a resistência, o limite máximo de resistência da solda em função da máxima tensão gerada. Esse primeiro vetor aqui seria a tensão perpendicular à garganta. Toda essa área que vocês estão vendo aqui mais escura é a área da garganta da solda. Então, esse aqui seria a tensão perpendicular à garganta. Esse sigma paralelo seria paralelo em relação ao quê? Paralelo em relação ao eixo da solda aqui, ó, em amarelo, tá? Então, essa tensão paralela ao eixo da solda, ela não é considerada na verificação de resistência da solda. Por que ela não é considerada? Bom, olhando aqui para a norma, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Tabela 8 da norma 8.800, tá? Da NBR 8.800 de 2008. Tabela 8 diz o seguinte, ó. Para tipo de solda filete, tá? Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda na força resistente de cálculo não precisa ser considerada, ok? Então, por essa razão, o software não considera esse valor aqui de sigma paralelo, tá? E agora nós temos a tensão cisalhante na transversal da garganta. Qual seria a transversal? Seria essa aqui, ó, esse valor, nessa direção aqui de T, tá? Então, esse vetor aqui, ele está nessa direção aqui, ok? Na transversal da garganta. Então, ela seria aqui a tensão cisalhante na transversal do plano da garganta, ok? A próxima seria a tensão cisalhante paralela ao eixo da solda. Como eu falei, o eixo da solda é essa área aqui em amarelo, tá? Esse pezinho aqui. Então,
tudo isso aqui é o eixo da solda. Então, a tensão cisalhante paralela ao eixo da solda também é considerada. Então, apenas essa tensão paralela ao eixo não é considerada dentro do software, ok? Vamos seguir. Quais são... Aqui nós temos basicamente duas equações que precisam ser atendidas, né? Duas equações que te darão resultados aí que precisam ser verificados. Olha só, a primeira coisa, a primeira equação, vejam que ela tem um peso aqui maior para a tensão cisalhante, né? Como vocês viram, nós temos aqui dois vetores aqui para tensão cisalhante e também, claro, o vetor da tensão normal aqui à garganta. Tudo isso aqui é elevado a uma fração de meio. Se a gente inverter isso aqui, como o inverso da potenciação é a radiciação, isso aqui nada mais seria do que a raiz quadrada de tudo isso aqui, tá? Então, todo esse lado aqui, ele tem que ser menor do que a resistência máxima de tração da peça mais fraca unida. Ok. O que isso significa? Quando você for fazer a solda, as duas chapas que você utilizou para fazer a solda, elas precisam ter resistência superior ao resultado que será gerado das tensões deste lado da equação, tá? Então, o limite de escoamento, né, digamos assim, o limite de escoamento das chapas que você vai utilizar, ele precisa ser maior do que as tensões geradas nesse lado da equação. Se isso atender, beleza, passou pelo primeiro critério, né, de resistência. E aí o software vem para o segundo, que seria a tensão normal à garganta da solda. Se a tensão normal também for menor do que o limite de resistência máxima de tração das peças unidas, então, ok, o resultado está ok, você pode continuar com a sua simulação, tá? A sua solda, ela é capaz, a sua união, na verdade, né, entre as chapas e a solda, será capaz de suportar a força que você determinou. Ok? Aqui eu deixei algumas informações que estão aqui, tá? FU seria a resistência máxima de tração da peça mais fraca unida, como eu falei, não da solda, mas das peças que você vai unir, que você vai usar na união. E BW seria o fator de correlação apropriado. Isso aqui, uma coisa importante, dentro do software, o software, na verdade, ele considera a norma Eurocode, tá? Então, mas olhando para a nossa norma também, a NBR 8800, não tem grandes diferenças, tá? E esse BW, prestem atenção nele, porque ele vai aparecer lá no software também, ok? Lá na frente eu explico melhor para vocês. Delta M2 é o fator de segurança parcial para juntas, também considerando uma tabela lá dentro da Eurocode, tá? Opa! E a tensão, eu expliquei para você lá atrás, a tensão perpendicular normal à garganta, ela está aqui, tá? A tensão de cisalhamento perpendicular ao eixo da solda também está aqui. E a tensão de cisalhamento paralela ao eixo da solda é essa aqui, tá? Lembrando que o eixo ele passa nesse ponto aqui, ok? Então vamos para frente. Aqui dentro, para a gente dimensionar um cordão de solda, também existe uma equação bem simples, tá? Que seria a equação da tensão cisalhante, que muita gente deve conhecer, que uma tensão nada mais é do que uma força dividido por uma área. O que seria essa área? A área seria a perna da solda, tá? Então seria todo esse comprimento aqui da solda, vezes a largura da solda, ok? Isso, um multiplicado pelo outro já deu aqui a área, vezes aquele valor que nós encontramos do cosseno, que é todo esse comprimento aqui, né, da garganta, é o valor de T. Tá? Então, a área ela é nada mais do que
0,7 vezes a altura, né, a altura aqui da perna da solda. Na verdade, eu falei a altura, eu acho que eu mostrei isso aqui para vocês, mas desconsidera, tá? A altura, ela está aqui, ó, como vocês podem ver, ela é a altura da perna da solda, tá? Vezes a largura aqui, o comprimento aqui da solda, ok? E aí você multiplica pelo valor de 0,707, ok? Então, a tensão máxima ela tem que ser igual a uma força dividido por essa área aqui. Se você sabe qual que é a força aplicada, então fica fácil você encontrar aqui qual é a tensão máxima que essa solda suportará. Na verdade, que irá ser gerada aplicando a força que você predeterminou, ok? Se tiver alguma dúvida, galera, escreve aí embaixo, tá? Eu vou tentar ser o mais claro possível e eu espero que vocês estejam entendendo. É um pouquinho chato essa parte, mas eu preciso mostrar para vocês entenderem o contexto lá na frente, ok? Então vamos continuar. Aqui dentro da BNT NBR 8800 existe aqui uma observação. O tamanho mínimo da perna de uma solda de filete é dado na tabela 10, como vocês podem ver aqui embaixo, em função da parte menos espessa soldada. Olha só que informação importante. Se você está colocando um metal base aqui para ser soldado, sempre preste atenção, tá, na espessura desse metal, para que você coloque aqui a espessura, o tamanho mínimo da perna do filete apropriado, tá? Porque se você colocar uma chapa muito fina, é capaz que você fure essa chapa na aplicação da solda, tá? Então, olha só, a própria norma já deixa aqui claro para a gente quais são os parâmetros mínimos aí, tá? Baixem aí a norma, vocês vão encontrar essas tabelas lá, essas tabelas tanto do tamanho mínimo da perna do filete como da garganta, tá? Então, essa informação ela é muito importante para a nossa tomada de decisão lá dentro do software também, ok? E agora sim, vamos lá para a nossa análise. Então, agora dentro do SolidWorks, eu construí aqui duas peças muito simples, inclusive bem parecidas, semelhante com aquela que a gente mostrou, aquela que eu mostrei na apresentação para vocês, tá? E nós vamos dar início aqui à simulação para que esse vídeo não fique tão longo. Vamos vir aqui em Simulation, tá? Se o seu Simulation não está ativado, clica aí em qualquer uma dessas abas com o lado direito do mouse e ativa aqui o Simulation. Eu vou iniciar um novo estudo, é uma análise estática mesmo, eu vou colocar só análise de solda aqui. E vamos começar aplicando o material para essa peça. Bom, existem aqui dentro da aba SolidWorks Materiais, aços, né? Os mais comuns são os 1020, 1015. Bom, eu vou deixar aqui setado o 1045, ok? Eu vou aplicar e eu vou fechar. O próximo passo era abrir essa aba aqui da peça. Eu vou abrir essa subaba aqui, digamos assim, e eu vou eliminar esse contato global, tá? Eu não quero contato global, eu vou fazer esse contato manualmente. Então eu vou clicar aqui e vou excluir com o lado direito do mouse, tá? E aí, na primeira peça, que é essa peça aqui, eu vou clicar com o lado direito do mouse e eu vou definir uma casca pela seleção de faces. Eu vou deixar aqui em grossa, tá? O que seria, só para a gente não atropelar as coisas aqui, vocês ficarem com um ponto de interrogação aí na cabeça. O que seria essa casca? A casca nada mais é do que uma forma de simplificar a simulação. Ou seja, assim que eu clicar nessas faces aqui, eu estou discretizando a geometria de forma que o software entenda que dessa casca para dentro, é claro, seria um sólido, né? Então, a simulação ela parte do princípio de que tudo que está acontecendo nessas faces aqui, toda a tensão aplicada nessas faces, elas, consequentemente, sejam aplicadas internamente, né, na peça, tá? Porque não tem como você movimentar um átomo dessa peça sem que você puxe o seguinte junto, tá ok? Então,
por isso que o software utiliza essa casca até para facilitar os cálculos. Ok? Então, eu setei aqui que o tipo de casca é grossa e eu vou clicar aqui nessa face, eu vou fechar essa casca, tá? Eu vou clicar aqui nessas faces. Bom, fechei todas elas. Qual é a espessura dessa casca? Eu vou deixar aqui, vou deixar 10 milímetros, tá? Olha só, ele deu um offset aqui, não tem problema. Vamos vir aqui no offset aqui, eu vou deixar aqui em superfície inferior, tá? Vejam que elas entraram aqui para a superfície inferior. E eu vou deixar isso aqui, ó, manter visível, eu vou deixar fixado isso aqui, porque a seleção de faces já foi feita para a primeira peça e eu vou dar um OK. E agora eu vou vir para a segunda peça, que seria essa peça aqui, e vou fazer a mesma coisa. Só não vou selecionar essas faces aqui que estão em união, tá? Então, selecionei aquela e essa última aqui e pronto. Ele já colocou na posição, porque a gente já havia pré-fixado aqui, e eu vou dar também um OK. Vou sair e as cascas já foram feitas, vocês nem perceberam ainda. Ok, eu vou ocultar isso aqui. E agora nós vamos vir em conexões com o lado direito do mouse. Eu vou vir aqui em solda de aresta, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó, o software só tem 4 tipos de solda, tá? Aquelas mesmas que eu mostrei para vocês lá na apresentação, tá? Eu vou colocar filete de um lado, por quê? Eu primeiro vou setar um lado e depois eu vou setar o outro lado. Dá na mesma do que fazer o filete dos dois lados. Mas eu prefiro fazer dessa forma aqui, que para mim é um pouco mais simples e eu acho que para vocês também será. Ok? Então eu vou clicar numa parede, venho aqui embaixo, eu clico na outra e vejam que ele já apareceu aqui automaticamente um cordãozinho de solda. Venham aqui e deixem isso aqui em manter visível, tá? Fixado, para que vocês não tenham que fazer tudo de novo quando vocês forem setar esse outro lado aqui, tá? Então, olha só, ele já reconheceu ali as faces, tá? Ele está no padrão americano, nós vamos colocar no padrão europeu. Eu vou deixar aqui o material como personalizado, não vamos alterar em nada isso aqui. E eu vou colocar que a resistência máxima de tração ela é de 200 Nm². Eu vou colocar aqui em milímetros. Então isso aqui equivale, vamos colocar aqui 200 newtons por milímetros quadrados é o mesmo que 200 megapascal, ok? Fator de correlação. Na verdade isso aqui é um fator de redução. Esse fator de redução, como eu falei para vocês lá atrás, esse beta W, ele é um fator de redução dentro do cálculo da perna da solda. Então, esse fator ele vai de 1 até 0,6. Okay? Quanto menor esse fator, menor também será a perna da solda. Tá? Mas no que esse fator ele influencia? Bom, isso depende muito da sua simulação. Tá? Se você quer otimizar essa solda, né? Se você tem essa necessidade de otimizar a perna da solda ali, esse fator ele pode te ajudar, ele vai te ajudar, né, a encontrar o ponto de equilíbrio, tá? Então eu vou deixar aqui o valor igual a 1 e o fator de segurança parcial eu vou deixar igual a 3 aqui, tá? Então o fator de segurança mínimo para qualquer projeto é 2 aí, depende muito da aplicação do projeto, mas nesse caso aqui eu vou colocar um fator de segurança igual a 3. E o tamanho da solda eu vou colocar igual a 5 milímetros, tá? E pronto, feito isso, ele já engrossou aqui um pouquinho a solda, né, com o valor que eu coloquei aqui, e eu vou dar um OK. Olha só, ele já colocou a solda, né? Vejam que através das cascas que a gente criou, ele construiu aqui uma solda virtual. Só que de um lado, eu preciso agora fazer o outro lado. Então eu venho aqui nessa face, clico aqui, venho na segunda face e ele já reconheceu
E olha só, ele já colocou o mesmo valor de tudo, os mesmos valores, né, que eu já havia colocado na primeira solda, porque eu fixei aqui em cima. Então, feito isso, apenas dê um OK. Digite o valor apropriado, tá? Ele está me pedindo para fazer de novo aqui, mas não precisa. Acabei saindo sem querer. Vamos voltar aqui. Editar. Vou deixar fixado. Vamos lá. Normal, tá, galera? Isso acontecer. A gente está fazendo aqui quase que ao vivo para vocês. Então vamos lá. Resistência que eu coloquei foi 200. O fator foi 1, né? E a perna da solda igual a 5. Bom, já está feito. Não precisa mexer em mais nada. Eu vou dar um OK e eu vou sair. Legal, está feito aí a nossa solda. E agora vamos ocultar isso aqui. Vamos vir em acessórios de fixação, tá? Essa chapa tem que estar fixa em algum lugar para que você aplique uma força. Então eu vou vir aqui com o lado direito e geometria fixa. E eu vou selecionar essa face aqui. Lembrando que essa face só foi possível ser selecionada porque eu gerei uma casca também nessa face, tá ok? Então vamos dar um confirmar aqui. E agora vamos vir em cargas externas. Eu vou colocar a gravidade, tá? Vamos fazer tudo certinho aqui. Vamos colocar a gravidade 9.81. Vou dar um OK. Vamos em cargas externas novamente. Vou colocar uma força. Vou clicar aqui nessa caixa, selecionar essa face porque eu quero que a força seja para cá. Então eu vou inverter a direção dessa força, tá? E qual que seria? Eu vou colocar no sistema métrico, tá? Sistema métrico aqui. Qual que seria esse valor? O valor dessa força? Então eu vou colocar 200 kg aqui. Tá mais que bom. E vou deixar aqui por item, tá? Se eu selecionasse uma outra área aqui, apareceria item total, mas não é o caso, eu não quero isso. Então eu quero só essa face aqui. E não preciso fazer mais nada, tá? Eu já coloquei aqui tudo que eu precisava, já selecionei a face, eu só preciso dar um OK. Vamos ocultar isso aqui. Eu vou vir agora em malha e vou criar uma malha. Em parâmetros de malha, eu quero que essa malha seja de 5 milímetros, tá? Para a gente discretizar bem esses corpos aí. Feito isso, dei um OK, ele vai calcular e aí ele te dá aqui uma visão, uma visualização, né, do corpo com malha. Legal, feito tudo isso, agora basta executar o estudo. Vamos executar o estudo e ver o que acontece aqui. Olha só, aparentemente está tudo ok. Né? A resistência, o limite de escoamento da peça é de 53 megapascal. Deixa eu mudar isso aqui para vocês, até para ficar mais fácil, né, para vocês entenderem aqui a nossa linha de raciocínio. Vou deixar aqui geral e vou dar um OK. Olha só. O limite de escoamento ele é de 530 megapascal, tá aqui, megapascal. Mas a máxima tensão alcançada foi de 6,54. Então, assim, tem muita folga aqui, né? Esse material resiste muito ainda. Mas será que a solda essa análise que a gente está vendo aqui é do material ou é da solda? Bom, é do material. Tá? Não é da solda ainda. Então, o resultado da solda, você tem que vir aqui em resultados, clicar com o lado direito e definir a plotagem de verificação de soldagem. E aí, clica aqui. Vou dar um OK aqui, não vou colocar nenhum texto de título, vou dar já um OK. E ele me fala aqui o seguinte. Olha, OK. O conector de solda de aresta está OK. O tamanho da solda calculado foi de 4,52 e o estimado por mim foi de 5. Porém, tem uma coisinha aqui que talvez vocês não tenham percebido. Vocês lembram que eu coloquei o limite, na verdade não foi o limite, que eu setei esse material, né, com um limite de resistência de 200 megapascal.
Pois é, só que o limite de resistência do aço 1045 ele não é de 200 megapascal, ele é de 530 megapascal, como vocês viram ali. Então, isso influencia no cálculo da solda? Influencia. Tá? Eu quis fazer isso de propósito, só para que vocês se atentem quando forem fazer essa simulação. Ok? Mas olha só, antes da gente voltar lá e trocar o limite de resistência de tração, eu vou mostrar algumas informações para vocês aqui. Ó. Aqui, nós podemos vir aqui em detalhes e perceba uma coisa. Aqui em cima existem algumas informações do tamanho da garganta, a força normal de junta. Essas informações aqui são um pouco mais específicas, tá? Você precisa de antemão saber se esses tipos de informações aqui são relevantes para o seu cálculo. Se não são, pulem para essas aqui. E o que seriam essas aqui? Seriam justamente aquelas que eu mostrei para vocês, né? Sigma perpendicular, vocês lembram? Deixa eu alterar isso aqui para o sistema métrico, tá? Então, olha só, o sigma perpendicular, vocês lembram dele? Vamos voltar aqui. Então, olha só, o sigma perpendicular é esse aqui, tá? É esse vetor aqui. E os demais seriam o tau perpendicular, né? Como vocês também viram lá, e o tau paralelo, tá? Então, olha só, o tau perpendicular e o tau paralelo. Vejam que ele não considera o sigma paralelo. Então, essas três informações aqui, olha só, os valores de tensões em locais críticos. Então, isso aqui é que deve ser considerado na nossa análise de solda, ok? Então, pessoal, eu vou voltar aqui, eu vou fechar isso aqui. Eu vou voltar novamente aqui, aqui ó, nos conectores, eu vou editar essa definição. E eu vou, antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui, para que vocês gravem esses valores aqui, tá? Olha só, o tamanho da solda ele é de 4,52, tá? Gravem aí. 4,52, a outra está dando 4,6, uma diferença pequena. Tá? Então, quando eu alterar isso aqui, ó, vamos aqui de novo em conexões, editar. Quando eu alterar isso aqui, ó, o valor da resistência máxima de tração, que na verdade é de 530, não de 200, algumas coisas vão mudar ali. Deixa eu alterar essa aqui também para 530. Feito isso, eu peço um novo estudo para a gente avaliar o resultado da solda. Então, olha o que aconteceu. Em função da resistência do material, o tamanho da solda mudou. Mudou para 2,55. Era 4,5, caiu 2 milímetros aí. Mas por que isso aconteceu? Já que o resultado aqui ele está em função da solda, né? E não do material conectado. Na verdade, está em função do material conectado. Se o material tem uma resistência, né, maior, a garganta de solda ela pode ser menor. Por que ela pode ser menor? Porque a solda ela tem um limite de tração muito, mas muito superior à peça que está aqui conectada. Entenderam? Então, por essa razão, a solda diminuiu o seu tamanho, porque o limite de tração dela é muito superior aos metais que foram unidos aqui. Então, ela pode ser subdimensionada novamente aqui, né, para que ela fique num tamanho menor e aí, consequentemente, você consiga ter os mesmos resultados que você teria com uma solda maior, porém com um material mais frágil, menos resistente, na verdade. Tá? Então,
para que vocês, isso é muito importante explicar para que vocês consigam pegar essas pequenas sutilezas aí dentro de uma análise, ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí para o nosso e-mail, que vai aparecer aqui para vocês. Comentem aí embaixo, tá? Eu teria o enorme prazer de responder vocês. E se você tiver alguma sugestão também, escreve para a gente, fala qual seria essa sua sugestão, e aí a gente vai analisar e, quem sabe, criar um vídeo para vocês aí, ok? E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que sim, eu espero ter te ajudado de alguma forma, e se você tiver alguma dúvida ou sugestão, comenta aí embaixo, eu teria o enorme prazer de te ajudar. Então eu fico por aqui e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!